Então está aqui conosco o irmão Ítalo, que é um seminarista lá do Betel Messejana, que foi enviado para estudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Já está ligado, só começar a observar aí. Glória a Deus, glória a Deus. Se não der certo, eu falo mais alto. Pode deixar. Louvado seja Deus. Está conosco também a Gleice, Betel Paracuru. Está conosco o nosso irmão, o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito, né? E vamos à leitura da palavra do Senhor, que está em Mateus 11. Esse texto, a gente fez uso dele na nossa vigília, que foi sábado, e novamente estudaremos o texto, essa porção das Sagradas Escrituras, né? Eu penso que nós exploraríamos todo o capítulo 11. Eu não sei se será possível, que é muita coisa para dizer, e são 30 versículos, mas nós contamos com a ajuda do Senhor. Devagarzinho, com calma, nós vamos ler, e o Senhor vai nos dar graça, amém? Amém. Podemos fazer a leitura? Os meninos podem projetar o Mateus 11. Se puder fazer na Almeida Revista Atualizada vai ficar bom, porque eu vou ler aqui e a pessoa que vai me acompanhar estará lá. Podemos? Tá ligado. Sem problema. Sem problema. Glória a Deus. Deixa eu ver se o outro dá. Nós tentaremos isso. Se não der certo, a gente... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vamos se preocupar com isso, não. Se eu falhar, vocês pedem para eu falar mais alto, tá bom? A Valéria está sendo usada por Deus porque ela sabe que eu fico às vezes diminuindo. Mas Deus vai me dar graça, eu não vou diminuir. Jesus prega nas cidades, a epígrafe que está aqui, a inicial, mas a gente vai discursar sobre uma série de coisas. Vamos ao texto. Mateus 11 diz o seguinte: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Obrigado. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos parar por aqui, a gente vai avançando progressivamente. Eu tenho o hábito de fazer a exposição de versículo por versículo. Vai dar certo. Mas deixa eu ambientar, tá bom? Esse evangelho, ele é escrito, e o escritor desse evangelho tem em mente, e muito comumente cita, os registros contidos a respeito de Jesus do Antigo Testamento. Muito se ouve nesse evangelho para que se cumprisse. É da ótica do evangelista, é foco do evangelista, falar que o Cristo que ele anuncia é aquele que cumpre tudo aquilo que estava anunciado a seu respeito. Sob essa perspectiva, o capítulo 11, que nós vemos do versículo 1 ao 6, introduz dizendo que Jesus tinha acabado de dar instruções aos seus discípulos. Se você voltar uma folhinha para compreender melhor, e eu não vou gastar tempo ambientando você, eu vou tentar pincelar para que a gente possa
ganhar tempo no capítulo 11, você vai ver que Jesus está enviando os seus discípulos, está dando instruções de como eles devem ir, capítulo 10, versículo 5, faz algumas observações admoestando, dizendo que eles haviam de ser simples, prudentes, acautelados, ter de cuidado, que eles não ficassem preocupados que o Espírito ia falar por meio deles, como faz hoje, como sempre fez, na vida dos salvos. Alguns estímulos são dados a fim de que eles cumpram, aquele primeiro momento, a ordem que o Senhor, como um estágio, eu queria que você visse assim, os direciona aí, alguns estímulos, mas Jesus não para aí, ele fala da realidade da vida cristã, das dificuldades que eles enfrentarão. Amém? Depois, tarefa de casa, Mateus 10, para vocês se ambientar. Jesus fala, olha, vocês precisarão compreender que os homens se levantarão com vocês, como fizeram comigo, que o discípulo não é maior do que o seu Senhor, que os seus inimigos serão da sua própria casa, que é preciso, versículo 38, tomar a cruz, vir após mim, quem assim não fizer não é digno de mim, e quem acha a sua vida vai perdê-la, e quem perder por minha causa vai encontrá-la. E Jesus finaliza o capítulo 10 de Mateus, falando sobre as recompensas. Amém? Como é tarefa de casa, para você e para quem nos ouve na transmissão, você vai compreender melhor. Mas quando chega aqui no versículo 1 do capítulo 11, Jesus já deu essas instruções. E o contexto é que Jesus parte dali a ensinar e envia os seus discípulos. Vão, eu já ensinei como é que você deve fazer, e vocês vão. Também é contexto dessa passagem que o precursor do Senhor, ele é quem? João Batista, está? Amém. Isso é fácil de ser percebido na leitura bíblica. E Jesus sabia que João estava preso. E João também sabia que Jesus estava anunciando o reino. Quando eu falei no sábado aqui, João foi quem batizou Jesus. E apesar de ser primo, ele precisava de identificação da messianidade de Jesus. E quem deu foi o Pai. E João ouviu, está aí o meu filho amado. É dele que eu me alegro completamente, que eu me comprazo. O Evangelho diz, registrado pelo próprio punho de João, que ele receberia do Senhor um sinal, em forma, é isso, falei, né? Lá no discipulado. Em forma corpórea de uma pomba, pousaria sobre ele, e esse era um dos muitos sinais. Mas como eu estou falando de Mateus, como eu estou falando da atitude de João preso, João do cárcere ouve a respeito de Cristo. E o versículo que eu me refiro é o 2, quando diz, quando João ouviu no cárcere falar de quê? De quê? Das obras de quem? João ouviu falar das obras de? Ele toma atitude. Ele direciona os seus discípulos aí a quem? Isso diz alguma coisa para você? João tem uma atitude extraordinária de estar apontando para... A ficha caiu para João. E os discípulos de João, na verdade, são discípulos de Cristo, que foram confiados a João e que João disse, vão lá. O texto diz que ele mandou por seus discípulos perguntar, indagar. Versículo 3. Responde-nos, esclarece-nos, fala-nos. És tu aquele que estava para vir? És tu aquele que estava para vir? Essa é a pergunta que João manda os seus discípulos fazer, mas ele não termina aí. Ou havemos de esperar outro? O fato é que João vem e anuncia que o homem se arrependa, porque é chegado o reino,
produzir fruto de arrependimento, creia naquele, seja batizado, e o batismo de João é o início. E João está onde? No cárcere. Ele está? E eu me debrucei em cima disso e eu fiquei, Senhor, me ajuda, e pesquisei, li, e não encontrava, e precisava, e me ajoelhei mais ainda, e me humilhei mais um pouquinho, e Deus usou de graça e misericórdia, e eu penso que eu percebi o que João queria dizer. Eu não estou falando do fato de João conhecer Jesus como primo, tá bom? Tá bom? Isso a gente sabe. Eu estou falando de João olhar para Jesus de um modo diferente. E ver nele salvação. E crer nele. E afirmar categoricamente o que diz o João 1, 29. Ele é o Cordeiro de Deus. Para aí. Como é que o João diz isso no momento do seu ministério, quando ele estava solto, e agora ele está preso e ele não sabe mais? Que convicção foi essa de João? João está duvidoso? João esqueceu? Até porque essa revelação não é uma computação humana, uma convicção humana, um entendimento humano. É uma revelação divina, espiritual. A melhor interpretação que eu tive até hoje para esse versículo foi que João queria que seus discípulos olhassem para Jesus, concluíssem por meio do que Jesus revelaria a eles, que era o esperado, que não havia mais a necessidade de esperar outro. Ele era o que estava para vir, e de fato veio, estava em nosso meio. E quando eles estão diante de Jesus, Jesus responde. Versículo 4. Volte. Diga a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão. Haviam sinais notórios, perceptíveis, claros, visíveis claramente por qualquer homem, até por aqueles que não conseguiam enxergar e passaram a ver, que ele era um homem diferente. O teu ministério está terminando e o meu está começando, né? Quando João está preso, o ministério de Jesus inicia-se, né? Mas eu quero dar enfoque no fato de João saber quem era Jesus e de apontar para Jesus. O meu propósito é achar Cristo nesse texto, não somente a figura dele, e fazer com que vocês que me ouvem também encontrem. Também, né, pastor, eles como judeus, conhecedores da lei, da promessa, esperavam. Gênesis 3:15, né, da semente da mulher nasceria. Então, acho que... Eu gostaria que vocês olhassem também, hein? Eu gostaria que vocês vissem essa indagação de João como alguém que veio, eu estou encarcerado. O meu trabalho está findo. Eu sei o que vai acontecer comigo, ou mesmo se não soubesse, a cabeça dele ia para uma bandeja, para atender um deleite humano. Mas João aponta para Jesus e faz com que aqueles o sigam. É de João a palavra que diz, segui a ele. E Jesus responde, volte e diga a João, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Está se cumprindo na minha pessoa, diz Jesus com outras palavras, aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. E Jesus finaliza o versículo 6, que é a porção que a gente lê, mas que a gente vai avançar, e diz algo extraordinário. E não somente isso, Jesus tem o i, somando ao que ele havia falado anteriormente. Bem-aventurado, feliz é aquele que não acha em mim motivo de... e a gente vai entrar agora, mergulhar na mensagem. O que acontece? O ministério de Jesus está começando ou iniciando. E inevitavelmente, homens olharão para Jesus e não verão como os discípulos de João viram.
apesar de estar diante deles os sinais. Apesar deles estar envolvidos naquele contexto. Apesar deles ouvirem a respeito da fama de Jesus. Eu preguei aqui no sábado que um só queria comer pão. Que se a mensagem endurecesse um pouquinho, como a gente conversava, eu não tenho compromisso com ele mesmo, eu só quero comer pão. Tchau. Que alguns, mesmo vendo o ministério de Jesus imaculado, revestido de poder, os sinais testificavam de que ele, por autoridade do Pai lhe concedida, como outorga de que ele era de fato filho de Deus, como uma constatação, os sinais serviam para isso. João registrou 7, tinha muitos. Diziam de que ele era o filho. Não há mais quem esperar. Ele já veio, está no nosso meio, é presente. Mas isso precisa ser gerado como convicção na vida do discípulo. Jesus disse: todo aquele que não achar em mim motivo de tropeço é feliz, é bem-aventurado. Porque alguns disseram: ei, vem cá, quem foi que te deu autoridade para perdoar pecados? Você não é Deus? E ficava maluco. Porque os óculos da religião não deixavam ele olhar para Jesus e ver. Curar no sábado, você está quebrando as nossas regras. Como você pode ser de Deus? Se nós entramos num acordo humano que não pode fazer isso no sábado, aquilo pode. Mas nós definimos que não pode, e você fez. E Jesus disse: eu sou bem maior do que o sábado. Meu pai trabalha também no sábado. Só que isso não entra na cabeça do religioso, como não entrou na minha, como não entrou na sua, até que o Espírito revelou para você. Glória. E Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não achar motivo de tropeço, porque ele vai falar dos versículos 20 ao 24 desse mesmo capítulo, de cidades que ele manifestou sinais, prodígios, milagres, e tropeçaram nele. O próprio Cristo é a pedra de esquina e alguns tropeçam nele. E entre tropeçar em Cristo e se chocar com ele, o que se deteriora é o mais fraco. O Cristo permanece e outros se chocam, se quebram. E Deus pôs lá essa pedra. Foi Deus, não fui eu. Mas antes de chegar lá, como estão voltando os discípulos de João, Jesus vai dar um testemunho de João. Aprove a ele fazer isso. E eu vou ler do versículo 7 em diante. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto, gente? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento, versículo 7? Sim. O que vocês foram ver? Qual foi a atitude de vocês? O que vocês foram buscar no deserto? O que vocês esperavam ver lá? Jesus está dizendo isso. Você vai já compreender melhor. Vocês foram procurar encontrar alguém com roupas finas, reais, bem vestido? Alguém que tem resplendor nas suas vestimentas? O que vocês estavam procurando? Jesus disse: não, vocês não foram buscar ninguém assim, porque quem se veste assim estão nos palácios. No deserto não é comum essa vestimenta. Aí Jesus disse: o que vocês foram ver? Foram ver um profeta? Aí Jesus disse: sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Jesus continuou dizendo que João é aquele de quem estava escrito. A Bíblia é sobre João? É sobre quem? Esse daí, de quem eu estou falando, é sobre quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu. Está dizendo, era o precursor. Alguém que viria antecipadamente, que antecederia a minha pessoa, Jesus dizia. Em verdade eu vos digo, desculpa, o 10, é de quem está escrito: eis envio diante da tua face o meu mensageiro, aquele que prepararia o caminho diante de ti. Entende que até quando fala de Jesus, de João, Jesus está falando de si? Alguém que vinha antes de mim como mensageiro, como alguém que prepara o caminho. Dando continuidade,
Jesus vai dizer que, em verdade vos digo, que nos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus continua dizendo que a partir dos dias, ou desde os dias de João, até o momento em que ele falava, e depois continua, o reino dos céus é tomado por... E os que se apoderam, os que se esforçam, se apoderam dele. Vamos tentar entender? O que Jesus está dizendo é, o reino do céu é tomado por... Sério? Jesus está dizendo, o reino do céu é tomado por... esforço. Jesus está dizendo que a gente deve fazer isso, meu braço é tão fino que dá até vergonha. É isso que Jesus está dizendo? E o que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus quer me ensinar? Os que se esforçam se apoderam desse reino. Mas o que é que Jesus quer dizer? O reino pode ser conquistado por esforço humano. Louvado seja Deus por isso. Está claro para nós? Posso dormir tranquilo? Louvado seja Deus. Ainda bem que eu conheço a congregação e eu já durmo. Porque eu sei que isso é claro diante de nós. Nunca foi tomado por esforço. Está se dizendo aqui que o reino de Deus se estende com força irresistível. Jesus está dizendo, é como uma onda que avança, tipo um tsunami. Eu estou falando pequenininho porque eu não sei dimensionar. E nem tem um no mundo que saiba. Mas só para falar na nossa linguagem, para ficar mais fácil, usando a didática do próprio Jesus, o reino avança com a força avassaladora. Não há quem possa detê-la. Como um precursor, ele vem anunciar aquele que viria, e agora os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres a eles é anunciado o evangelho do reino de Deus, e ninguém pode impedir. Entende? Tem aquele que diz, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, ninguém detém. É impossível deter o Cristo, nem pendurando ele no madeiro, nem crucificando ele e o coroando de espinho, nem matando ele é possível detê-lo, porque ele venceu e Deus o ressuscita. O poder da morte está sobre a vida do Marcelino antes de conhecer Cristo, sobre Davi, sobre Abraão, sobre todos, porque o salário do pecado é a morte, e na hora a morte diz, está na hora de você me pagar pelo seu pecado. Eu vim cobrar. Como dizer isso para Jesus? Se ele não pecou, ela não reina sobre ele. Então, o reino é avançado de forma, ele toma proporção que ele avança de forma avassaladora. E o versículo 13, Jesus, não é Mardônia, é Jesus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Havia uma condição judaica, havia uma fábula, um esforço em compreender porque Elias estava no nosso meio e tomou Doril e sumiu. Cadê Elias? Foi que houve com ele. E existia uma profecia que alguém viria no poder de Elias e os caras esperavam quem? Elias. Mas Jesus não diz literalmente que João é Elias. João é João e Elias é? João viria no poder de Elias. Você me compreende? E dando continuidade ao texto, que a gente tem mais algumas coisas para falar, Jesus diz aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou falar mais alto que eu falei baixo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é muito comum falado por Jesus. Aí Jesus disse, mas eu tenho uma reprimenda para esta geração.
Eu preciso censurá-la por sua atitude. Foram até João esperando ver o quê? Um cara bem vestido, alguém extraordinário, e chega lá e se decepcionam, porque a mensagem de João não é a esse respeito. E quando chega aqui, Jesus diz no versículo 16: a quem compararei, mas a quem hei de comparar esta geração? A geração daquela época é comparada a meninos. As suas atitudes são muito infantis. Enquanto eles estão diante do Senhor, que operam sinais, prodígios, eles estão como crianças entretidas com outras coisas. Eu vou mostrar para vocês melhor. Eles são semelhantes a meninos que, ocupados em brincar, ou sentados na praça, o que eles fazem é gritar de um para com os outros. Próximo versículo. Por favor, 17. Uns tocavam flauta, enquanto outros dançavam e entoavam lamentações e não pranteavam. Eles estavam se entretendo com coisas secundárias, quando diante dele, por isso que Jesus fez a observação, no versículo 6, bem-aventurado é quem não vê em mim motivo de tropeço. Eles estavam tão ocupados, tão entretidos, tão perdidos em si, por isso que há uma reprimenda, que Jesus não para no 17, ele vai para o 18 e diz: olha, aí veio João Batista. Enquanto ele estava intertido, depois eu vou te dizer o que é esse interter, isso aqui é muito comum, principalmente nos dias de hoje, tem muita gente intertida. E vamos se beliscar uns dos outros para a gente não deixe um interter, por favor. E nem se interta, porque eu vou lhe beliscar. Se Deus quiser, ele vai me dar graça e vai dar graça para que a gente não fique devagando. Quando chega no versículo 18, veio João, que não comia nem bebia, e a resposta das crianças é, a conclusão das crianças é, ele tem o quê? Tu já pensasse. O cara vem de uma maneira que surpreende a expectativa de quem está indo contra ele no deserto. João tinha prioridades urgentes a respeito do reino. Por isso que Jesus diz, que a Bíblia diz que ele é alguém que vem trazer a mensagem de endireitamento de caminho, e a percepção dessas crianças, como diz Paulo, que deviam ser adultas, mas não são, estão entretidas na praça, a percepção é que ele tem. Tu já pensasse? Eu posso deixar eles quietos um pouquinho e aplicar nos nossos dias? Enquanto a igreja está anunciando, imitando a Cristo, tem gente sem confundir. Tem gente confusa sem entender essa mensagem. Nós temos muita razão para glorificar Deus porque a nós foi revelado. Não para que saibamos simplesmente. Para que a gente vista a roupa de João Batista. Se comporte como ele, independente da percepção de quem nos vê, como está se divertindo, a gente anuncie aquele que está para vir. Voltando para Jesus, para a fala dele, no 19 Jesus disse, se o problema fosse só com João, estava resolvido. Mas veio quem? A pergunta que João pede que façam é se precisava esperar alguém ou se ele já havia vindo. Jesus reafirma, o filho do homem veio. Só que o auditório inicial, aquele que levava a pergunta, já tinha voltado para responder a João. Mas tem gente ouvindo Jesus. E Jesus está dizendo, como se isso não fosse bastante, como se esse absurdo não fosse suficiente para deixar a gente de queixo caído, com as palavras de Jesus. O problema é que João Batista não comia nem bebia, não era um homem comum. Não é quem não comesse nem bebesse, por favor, viu? Não comia nem bebia, não se entretinha, não estava nas praças sentado com eles, agia de uma forma diferente, tinha uma prioridade de reino, tinha um objetivo claro, estava separado. A vida de João é esta, apontar para o Senhor, ele morre fazendo isso. O problema de João é esse. O que inquieta os outros é porque João Batista tem uma vida, não dá para acusá-lo. Aí ele veio, não comeu nem bebeu. Qual foi a conclusão das crianças? Ou dos homens? Tem demônio.
Tá bom, então se o problema é comer e beber, vamos para Jesus. E vê o Filho do Homem que come e que bebe e diz, tá aí, um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Dá para você perceber de onde Jesus te tirou? Essa criança aqui, um dia fui eu. Para a glória de Deus, ele me tirou de lá. Pela misericórdia somente. Essa criança um dia foi você. Ele está te fazendo crescer para a glória dele, para o bem da igreja. E para que você diga ao mundo que ele muda realidades. E Jesus finaliza esse versículo dizendo, mas a sabedoria é justificada por suas obras. E eu, curioso disso, vim para a minha nota de rodapé, ela diz o seguinte, outros manuscritos dizem, seus filhos, segue-se assim que é a personificação tradicional da sabedoria, na qual os filhos representam os resultados. Querem dizer, a sabedoria, a ação de Jesus, está sendo justificada por aqueles que ouvem, que não agem assim. As obras de Jesus diz que ele é a personificação do conhecimento e da sabedoria de Deus. Enquanto uns visualizam demônio em João, outros estão dizendo, de fato, eu preciso desse arrependimento. Eu percebi essa mensagem, ela falou comigo. E outros estão indo para a fila. Eu falei isso ontem, né? Para fugir da ira vindoura. E João percebe e diz, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E a mensagem de João é de confronto e a gente deixou de pregar isso porque não é legal. Sei lá, gera algumas inimizades. E João diz, produzir fruto digno de arrependimento. Que essa mensagem não pode mudar. Porque se ela mudar, ela perde a sua essência. Deixa de ser mensagem de Deus. Passa pelo arrependimento. Não há conversão sem mudança de rumo, arrependimento. Aí Jesus vai falar. Você lembra do versículo 6 que diz, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço? Eu estou trabalhando, Deus está trabalhando por meu intermédio, eu é Jesus. Jesus está em exercício de seu ministério, coisas extraordinárias estão acontecendo, é anunciado o ano aceitável do Senhor. A palavra de Deus, de forma avassaladora, está avançando, e o céu é tomado, o reino avança com força irresistível, mas para alguns, Jesus não é nada mais, nada menos que motivo de tropeço. E Jesus introduz melhor isso quando chega no versículo 20. Passou então Jesus a censurar. Eu fui procurar o que é melhor increpar, eu me lembro agora, mas é repreender duramente as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Jesus vai dizer, pelo fato delas não terem o quê? Qual era a mensagem de João? Jesus vai dizer, olha, isso que eu vou lhes falar aqui é motivo de tropeço. Isso aqui é motivo de escândalo. Jesus está censurando cidades por onde ele passou e que ele operou. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados. Amém? Esses sinais foram realizados onde Jesus está censurando. E eles não se arrependeram. O discurso de Jesus é constatativo, no versículo 21, Jesus vai dizer um negócio que é duro. Ei, Corazim, tu está frita. Ai de ti, Corazim. Ô Betsaida, ai de ti. Olha o que Jesus vai dizer. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que ela se teriam arrependido com pano de saco e de cinza. Quem já ouviu falar em pano de saco e de cinza? Sinônimo de arrependimento profundo. Humilhação. Jesus está dizendo, olha, Corazim, Betsaida, naquele dia, vocês vão ter que se explicar. Não é mais aceitável a explicação, porque é juízo. Isso não será aceito. Não dá para dizer em teu nome, porque nem isso.
O Corazim, Betsaida, se em Tiro e em Sidom houvesse se realizado esses milagres, eles teriam crido. Cadê o texto? Há muito que eles se teriam, de novo, viu? O evangelho do arrependido, chega de massagem de ego, chega. Um servo honesto, ele não tem outro caminho. O cristão é aquele que imita o Cristo, seu Senhor. Se Jesus tivesse ido em Tiro e em Sidom e feito os milagres que fez em Betsaida e em Corazim, eles haviam se arrependido com pano de saco cinza. Eu não vou entrar nesse método porque não é o X da questão, pelo menos para hoje. Depois a gente pode conversar sobre isso. Versículo 22. É porque eu quero concluir o capítulo. E vai dar tempo, para a glória de Deus. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá o quê? Para quem? Do que para quem? Sabe o que é que eu constato? Ainda que bem rapidinho, pincelando, mas eu não posso deixar de dizer isso. O evangelho anunciado, ele salva, ele responsabiliza e condena. Quem se arrepende e crê é o quê? Quem rejeita é o quê? E o julgamento é este. Foi colocado diante dele a palavra de vida, ele rejeitou. O João deixa isso claro. Já está condenado, não vai ser ainda não. O julgamento é esse. O homem não pode ser inocentado. Ele recebeu algum tipo de revelação que o hino que o Pedro Lucas pediu, eu ouvi muito no início da minha fé. Nós devemos a ele. Nós fomos criados com um propósito de render-lhe glória e louvor. E se isso não acontecer, vai prestar conta com o Pai. E não tem essa. E não há escapatória. E não há desculpas. Esse evangelho que é anunciado por Jesus, por João e por todos os seus servos espalhados pela face da terra, durante todos os tempos, durante todas as eras, as que foram e as que vieram, ele tem essa finalidade. O evangelho cobra do homem uma resposta, sim ou não. Não há meio termo. E Jesus faz uma pergunta no 23 que dá vontade de correr. Nós não, que nós estamos salvos, justificados. Que causa um tremendo espanto. Algumas perguntas nos assustam. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Ou seja, onde é que tu vais se esconder da presença dele? Ou de mim? Não. É como Jesus respondesse. Você vai para esse endereço aqui. Entende? O versículo 6 do capítulo 11 que a gente leu, Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quem acha em Cristo motivo de tropeço é o quê? É bem-aventurado? É o quê? É infeliz. Olha, gente, a constatação da verdade bíblica mostra que é um homem miserável. Porque a condição é de miséria. O grito da igreja ao mundo é: arrependa-se, você precisa voltar para o Senhor. Disso depende o seu destino eterno, não há outro caminho. Essa é a mensagem que nos foi dada para pregar. Este é o compromisso do nosso indo, que eu já falei aqui. Ou do nosso ide, para você que me ouve pela primeira vez. Não nos foi confiada outra mensagem, senão esta. Que nem diz aquele moreno da internet. Sem dizer uma palavra. Porque se em Sodoma e Gomorra se tivesse operado os milagres que foram operados em Cafarnaum, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu não teria acabado com ela. Para você pensar,
Por que não foi? Por que não foi? Eu vou ler novamente o texto. Porque, versículo 23, parte final. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti, Cafarnaum, se fizeram, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. Você compreende a censura de Jesus àquele que não crê? O peso que está sobre quem acha em Cristo motivo de tropeço? Você compreende que essas instruções que Jesus está dando, que esse contexto é imediato a tudo que Jesus falou sobre missões, ao enviar os seus discípulos, dos estímulos, das dificuldades do chamado, da condição, das instruções, de como ir, de como fazer? Você compreende que Jesus está dizendo que existe homem como João Batista, que veio como precursor do Evangelho, do Reino, que preparou o caminho, que anunciou, e que enquanto isso, muito envolvido, a vida voltada para isso. Tinha homens que se comportavam como crianças em parquinhos de diversão, nas praças dos bairros, e olhavam para João e ao invés de vê-lo como alguém que anunciava o Cristo, eles se opuseram ao seu ministério. E a coisa mais extraordinária que o homem consegue fazer e decidir e patrocinar e se dirigir à vida de João é pedir uma cabeça numa bandeja. E se escandalizam para o fato dele não comer e dizem ele tem demônio, ele não come, a gente come todinho e o problema está nele, né? Na gente que está imergido no pecado, que a ótica da religiosidade humana promove isso no homem, que a religião mata, que é um travesseiro com a bomba dentro e o camarada pensando que está tudo normal. Que Jesus é Jesus, né? É mais doido, não é nem eu não que está dizendo. Aí veio o Filho do Homem e fizeram da mesma maneira e não compreendem. Aqueles voltaram saciados pelo que o Cristo falou, os discípulos de João. Que na verdade não era discípulo de João. João estava cuidando deles até que o Filho veio e João disse, segue a ele. Que é o que eu e você devemos fazer. Digo-vos, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo para com a terra... Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. Ah, gente. Isso não é uma ameaça. Não há por que ameaçar. Não é na base da ameaça. Mas é uma verdade em contexto. Aqueles que viram os sinais, a quem muito foi dado, eles são mais responsáveis ainda. Sobre eles pesa uma grande responsabilidade. Sobre você, sobre mim, não é condenação, não. Não há não, meu irmão. O que você fizer, nenhuma... Cantando é mais fácil, né? Não há nenhuma condenação. Eu não vou cantar não, que eu não sei cantar. E eu não vim aqui para cantar. Mas o fato é que não há condenação, mas há responsabilidades. Tem disciplina para filho. O Deus da Bíblia é imutável. Que a igreja sofre, é um tipo de... Eu vou usar esse termo juízo para tentar lhe conscientizar, mas eu vou usar a disciplina, é melhor. Para filho teimoso. Que a igreja, enquanto não percebe essa realidade, ela sofre porque ela está fora do plano. Ela está vivendo de maneira que é como se dissesse, meu filho dissesse, pô, eu quero viver assim, meu filho, é tão bom que tu vivesse assim. Eu queria te poupar de problema, aí tu está teimando, disciplina. E Jesus fala algo que nos beneficia muito, gente, no versículo 25. Isso aqui quebra meu coração. Isso aqui me humilha. Isso aqui mostra que o amor dele não dá para eu abarcar assim. Não dá para eu compreender, não cabe aqui dentro. Nem pode ser medido com a régua, com a trena. Versículo 25. Jesus faz uma oração e diz, por aquele tempo Jesus externou, exclamou e diz, eu te glorifico, Pai. Eu te dou graças, eu te louvo, eu reconheço que o Senhor é extraordinário, tudo que há em mim, como disse a irmã, louve ao Senhor. Jesus disse, eu te dou graças, Pai, Senhor do céu, dono de todas as coisas, por criação, por domínio, por poder, por tudo que pertence somente a Ele.
Porque o Senhor ocultou essas coisas dos instruídos e revelou esses daqui. Pequenininho. Isso não lhe constrange não, meu irmão? Jesus não lhe identifica como uma criança e não lhe deixa como uma criança no parquinho, dizendo que João tem demônio. Talvez você até possa ter dito. Eu falei várias vezes, nas minhas ilustres percepções. Eu dizia, né, esse negócio de crente nunca vou se vir. Aí vinha me falar de Jesus, aí eu dizia, eu não preciso de Salvador não, ó. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei. E ele me alcançou. Eu tenho feito coisas infinitamente piores. E Jesus está dizendo, Senhor, graças te dou, Pai. Porque essas coisas preciosas, a fim de que não seja motivo de escândalo. Essas coisas, Senhor, o Senhor revelou, sabe a quem? Não foi aos sábios. Não foi aos poderosos da época. Não foi àqueles que estavam nos palácios. Foi aos pequeninos. E o versículo 26 diz, sim, ó Pai, porque essa foi a tua vontade. Ah, meu irmão, se nós entendêssemos que a vontade de Deus sempre é cumprida, se nós deixássemos de dizer Deus está no controle com uma face de efeito, mas acreditássemos na totalidade do nosso ser nisso, nós viveríamos muito melhor. Eu lidero essa lista. Às vezes eu falo isso como inconscientemente, crendo e sabendo e convencido pelas Escrituras, mas quando o barco balança, meu irmão, aí eu quero tomar o remo, porque Deus não sabe, eu tenho que ajudá-lo. A vontade dele, foi da vontade dele revelar aos pequeninos. E Jesus diz no versículo 27, uma constatação do seu ministério, daquilo que ele recebeu, que ele tem autoridade. Ele diz, tudo me foi entregue por conta do Pai, pelo Pai. E ele vai continuar dizendo, ninguém conhece o Filho senão o... E ninguém conhece o Pai senão o... E aquele a quem o Filho o quiser. Esse dia nós estamos falando muito sobre isso, né? Jesus vai dizer, o Senhor me entregou, o Pai me entregou. E o texto diz que ninguém conhece o Filho se o Pai não o trouxer, João 6,44. Que eu preguei no sábado na vigília. Ele vai dizer que ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai o conhece, e ninguém conhece o Filho senão o Filho é aquele a quem o Filho, o Pai é aquele a quem o Filho quiser revelar. Sabe, meu irmão? Desculpa, eu não tenho compromisso com o que tu pensa. Eu te amo, mas eu tenho que te dizer a verdade. As tuas convicções, as minhas convicções, quando se chocam com a verdade do Evangelho, elas viram poeirinha. Poeirinha, que não dá mais para juntar. Virou pó. É o Filho quem revela. É o Pai quem traz. Não é uma decisão humana. Sabe o que a decisão humana fazia? Conduzia os homens para os parquinhos e eles ficavam brincando com as perninhas pequenininhas de balançador, testido. Olhava para João e dizia que ele tinha demônio. É tudo que a mente humana pode compreender. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se não houver uma ação do Espírito para ajudar, capacitar a discernir, a mente corrompida não discerne. Ela só computa de coisa natural, ela não enxerga, está diante dela e ela não vê. Se não for dada a ver a condição, a fé e o arrependimento para que creiam e mudem de vida e sejam salvos. O contexto imediato diz, se Tiro e Sidom tivesse sido feito isso, se há muito eles se arrependeriam. Se em Sodoma e em Gomorra tivesse sido operado, que foi operado em Cafarnaum, eles teriam se vestido de pano de saco. Você sabe quem é Sodoma e Gomorra, sabe? Eu posso deixar vocês quietos, não precisa? Eram cidades que Deus abominava. Deus fez churrasquinho de todo mundo lá. Deus destruiu, Deus acabou com aquilo ali, porque aquilo ali era uma afronta a Deus. E as razões são de Deus. E se isso macula Deus na sua mente, Deus não é imaculável, ele é imaculado.
É impossível que ele se manche. E ele não deixa de ser santo e nem precisa de advogado, tá bom? Esse é o Deus da Bíblia. Para eu finalizar, Jesus glorifica a Deus, dá graças a Deus, e Jesus não termina de outra forma senão com um convite. E esse convite é extraordinário. O versículo 28 desse capítulo, e nós vamos terminar já já, diz o seguinte: venham a mim. Jesus veio trazer salvação. Veio buscar, encontrar aquele que se havia perdido. Está em total consonância que João veio anteriormente e gritava: endireitem o vosso caminho, produzam fruto de arrependimento, mudem o rumo do trilhar de vocês. Esses caminhos que parecem de vida são de morte, voltem! Palavra de João. Aí Jesus chega. A João, ele é de quem eu estou falando. Eu não sou digno nem de desatar a sandália. Ele é o Cordeiro de Deus. Apontava, como pregador fiel, apontava para Jesus. E a multidão ouvia. Esse é o papel de quem prega. Apontar, encontrar o Cristo, anunciar o Cristo, falar dele, ainda que esteja impedido, preso. Até o seu último suspiro ele estava falando de Cristo. Vai lá. Você acha mesmo que João estava confuso a respeito da ordem que ele ouviu? João, no ventre de sua mãe, e os dois estavam no ventre. É porque eu não queria usar esse termo, eu vou usar. Ele deu cambalhota. Sério, se escandalize com isso não, gente. Tem tanta coisa para a gente escandalizar, não me escandalizar com isso. Porque o meu vocabulário é pequeno e eu só encontrei cambalhota, mas eu tenho que te impressionar com um vocabulário bonito. Eu até faço questão de usar o termo cambalhota. Como quem diz, está no outro ventre, ainda que eu não veja com meus olhos, ainda que eu não toque, alguém que esse mundo necessita. E até nisso eu anuncio que eu sou o antecessor dele. Eu vim para esse fim. E Jesus faz o convite extraordinário e diz o seguinte: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, eu vou aliviar vocês desse fardo, dessa condição, dessa cegueira, dessa lepra que está aqui no versículo 5, dessa morte, eu vou ressuscitá-los, dessa condição de pobreza espiritual, eu anunciarei o reino e vocês serão ricos, como eu digo, e é riqueza grande. Jesus está dizendo, saiam dessa condição, mas só existe essa possibilidade, vinde a mim. E Jesus discursa no 29 dizendo, tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim. Eu sou o meio, o caminho, a forma, a condição. Jesus está dizendo, está em mim. Eu sou manso e humilde de coração e é em mim que vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Cooperando com João 6, isso aqui é Jesus dizendo, sou eu que sacio a vossa necessidade, além do pão, muito além do pão. Jesus disse, o pão que eu multipliquei aqui, daqui a 15 minutos, conta aí. Eu disse, 15 minutos, já tem fome de novo. Mas quando você comer de mim, falou para a mulher samaritana, quando você beber da minha água, nunca mais. Você será saciado eternamente. Jesus finaliza dizendo, e assim achareis descanso para a vossa alma. A sua necessidade mais urgente será suprida em Cristo Jesus. Não há outra forma. E essa mensagem que foi pregada por Jesus, e todas essas condições que foram realizadas nessas cidades, que incitaram Jesus a censurá-las pela ausência de fé. Não foi falta de sinal, foi ausência de fé. O pastor falou sobre isso há dias atrás. E Jesus disse, vocês precisam entender que o meu jugo é suave e que o meu fardo é leve. Só Jesus, gente. O capítulo 11 sucede o envio e as instruções que Jesus deu aos 12. O capítulo 11 aponta para Jesus que cumpre, esse é o papel de Mateus, que cumpre as Escrituras.
O capítulo 11 anuncia Jesus dizendo: venham, eu tenho a condição de saciar todos os anseios, todas as necessidades, todas as deficiências da vossa alma. Não me confundam, porque eu como e bebo por pecadores. Não ajam como fizeram como João. Não rejeitem os meus sinais. O que a gente aplica para nós hoje? Ah, irmão, está diante de gente que crê. Todo mundo aqui já professaram fé. Meu irmão, a vida de Cristo é muito clara. Finaliza com uma orientação. Jesus ressuscitou. E dentre as muitas coisas que ele fez ressurreto antes de subir, ele comissionou. Para João, que já dormiu, show. João cumpriu. É gafanhoto meu, me dá, eu como, eu sacio aqui imediatamente, mas eu vou fazer o que eu vim para fazer. Ah, não tem carne não, assada, não tem arroz, não, deixa isso ser secundário. Para João e para nós. Eu falava hoje com meu irmão Ítalo, será mesmo que nós vamos continuar tão ocupados com coisas secundárias? Para João, tá claro. O meu propósito é esse. Eu fui chamado para esse fim e eu cumprirei. Ainda que eu seja oferecido à minha cabeça como oferta para saciar uma proposta humana, um anseio humano, algo humano, ninguém pode me tirar da mão dele. E cumpre o seu ministério. Jesus, se eu faço sentir a minha vontade, e você? E eu, que estou pregando para vocês? Como é que a gente vai ser visto pelo Senhor naquele grande dia? E eu me refiro a toda a igreja, porque eu não conheço. Salvação é algo muito particular. Os que estão aqui eu conheço e sei que tem bom testemunho. Eu não falo só a igreja do Betel em Siqueira. Mas o que será da igreja? Que muitos viram sinais e encontraram em Jesus só um cara que faz sinal. Não se assuste com o cara que eu estou dizendo, não, que eu estou me referindo a um diálogo de alguém que não olhou para ele e viu que era o seu Senhor e o seu Salvador. A resposta de Jesus para João, tem que esperar mais ninguém não, dá aqui os sinais. Jesus glorificou a Deus pela sua vida. Ele disse: Pai, eu te dou graças porque o Senhor revelou aos pequeninos. Aquela força não é essa, eu estava de brincadeira, tá bom? Aquela força é a força da graça, que capacita, que educa, que instrui, que fortalece, que direciona. E ela está em você. E como eu falava hoje, vindo do Paracuru, ela não está em você, lhe visitando de vez em quando, no momento de euforia da fé. Aí o Espírito veio, desceu, mas lá na Parangaba tem outro, ele está correndo, porque senão ele chega atrasado. Aí ele tem que lhe abandonar, porque ele só lhe visitou. Nós estamos falando de qual Espírito? Do Espírito Santo? Não, isso não se aplica aí, não pode. Aí eu tinha que ser menino lá na praça, brincando, balançando os pezinhos no balançador. A Bíblia diz que o Espírito é o selo, o penhor, a garantia. Você é santificado no Espírito pela palavra. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua fidelidade, por esta palavra anunciada nessa noite. Te glorificamos, Senhor, porque aprova é o Senhor revelar aos pequeninos a grandeza do teu Filho. O mistério que teve oculto pelos séculos dos séculos, o Senhor colocou diante de nós e nós somos felizes, bem-aventurados por isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor não permitiu que em nós fosse achar motivo de escândalo referente à tua obra.